Olá, hoje a gente vai explorar juntos uma parte, assim, muito especial de O Grande Enigma, de Leon Denis, sabe? A segunda parte que ele chamou de O Livro da Natureza. Isso mesmo. A premissa é cativante, né? Denis convida a gente a ver a natureza, o céu estrelado, a floresta, o marzão, a montanha, não só como paisagem tipo bonita, Aham. mas como um livro vivo mesmo, cheio de símbolos, de lições, para quem sabe ler, claro. É um chamado para contemplar de um jeito mais ativo. Exatamente. O que a gente tem são trechos dessa parte do livro, e a nossa ideia aqui é aprofundar um pouco o olhar nessas mensagens que o Denis encontra nesse livrão natural. Certo. Ele busca mostrar como o cosmos, a Terra, tudo isso espelha leis espirituais maiores, sabe? E como podem despertar uma elevação na gente, na consciência. Vamos ver onde essa leitura leva a gente. Ótimo. Vamos começar essa investigação, então. E o ponto de partida dele é lá em cima, nos céus. Lá no alto. Ele convida a gente a olhar para o céu à noite não só com admiração, sabe? Mas como quem está lendo um texto sagrado. Hum. Ele chama de livro grandioso, onde estaria escrito o segredo da vida eterna. A Via Láctea, estrelas como Sírius, Capela, para ele, nossa, é muito mais que só ponto de luz. E o que chama atenção logo de cara é o jeito que ele personifica o cosmos, né? As estrelas, segundo ele, elas falam uma linguagem silenciosa. Que poético isso. Muito. Não são só astros, são focos de vida, de sofrimento, de evolução. Ele descreve como moradas de almas com destinos que de alguma forma espelham os nossos aqui na Terra. Nossa. E é interessante como ele diferencia esses mundos, sabe? Alguns seriam lugares de paz, de aprendizado, mais Elevado? elevado. Outros, mundos de expiação, de reparação, com provas mais duras. Essa ideia de mundos de expiação lá nas estrelas é grandiosa e um pouco assustadora também, né? Como é que ele encaixa isso na jornada da alma? Parece meio fixo, sei lá. É uma boa pergunta. Mas o Denis equilibra isso dentro da visão espírita de progressão contínua, sabe? A existência desses mundos não seria um destino final, tipo determinista. Ah, entendi. São mais como estágios evolutivos. A alma, que tem o livre-arbítrio, passa por experiências que são necessárias para o aprendizado dela, para a depuração. Certo. Com certeza. Mas também revela o potencial dessa jornada toda, uma herança divina que a gente vai conquistando aos poucos. E tem aquela parte linda, bem poética, onde parece que as estrelas reconhecem a gente de longe, como se prometessem um reencontro lá na frente. Sim, Ou como se esperassem a gente para um dia sermos nós os guias de outros seres. Ele chama de moradas de nosso Pai, degraus nessa nossa subida infinita. exato. Isso reforça muito a ideia de uma fraternidade cósmica, sabe? E da continuidade dos laços de afeto. Para ele, os laços entre as almas não acabam com a morte física, nem ficam presos num planeta só. Eles continuam através do tempo e do espaço entre os planetas, Uau. assim como as estrelas estão ligadas em sistemas, em galáxias, todas gravitando em torno de um centro maior, que ele identifica como Deus, o grande foco de amor, de atração universal. A subida tem muitos degraus, mas a gente não tá sozinho. Vamos ter guias, vamos encontrar quem a gente ama. Dessa imensidão toda do céu, que dá até uma vertigem, né? O Denis traz a gente de volta com os pés na terra. Isso! A gente sai do espaço infinito para entrar na intimidade da floresta. E as descrições aqui são de uma riqueza assim, sensorial impressionante. Sem dúvida nenhuma, ele consegue evocar a luz filtrada pelas copas, sabe? Os cheiros da terra molhada, das folhas, o que ele chama de um poderoso magnetismo que vem das árvores gigantes, antigas. Magnetismo. Interessante. E a comparação que ele faz das alamedas com sombra, com as naves das catedrais góticas, é um ponto alto. Sugere que a natureza tem sua própria arquitetura sagrada, talvez a original, né? Faz todo sentido. E que tipo de lição ele encontra nessa catedral natural? Olha, a floresta parece como uma mestra e um refúgio. Ela oferece calma para quem está agitado, ensina paciência, e aqui ele solta uma frase de efeito, né? Nada é duradouro, senão aquilo que custa trabalho e precisa tempo. Nossa, tapa na cara do imediatismo.
Totalmente. E ele ressalta também o poder de cura do contato com a natureza. Lembra da lenda do gigante Anteu, que recuperava a força quando tocava a terra, a mãe dele? Lembro, claro. Então, a floresta seria esse lugar de reconexão com essa força vital, sabe? Primordial. Eu gosto muito da analogia que ele faz da bolota à sementinha do carvalho. Nela não está só uma árvore imensa, mas o potencial de uma floresta inteira. Exato. E a menor semente já traz a promessa da flor, com cor, perfume. Como ele liga isso com a gente? Ele usa essa imagem como um espelho do potencial da alma humana, né? Assim como a semente tem a árvore ou a flor ali latente esperando, nossa alma teria em germe todas as faculdades, as virtudes que a gente vai desenvolver ao longo da nossa evolução infinita. É um convite para olhar para dentro e reconhecer nosso próprio potencial adormecido, nossa floresta interior querendo crescer. Que site poderoso sobre a evolução espiritual. Muito. E além dessa dimensão mais pessoal, de cura, de aprendizado, ele fala do papel mais amplo da floresta também. Fala sim, ele não fica só no poético ou no individual. Denis destaca o papel ecológico fundamental das florestas. Conservam o solo, regulam a água, purificam o ar, aquilo que hoje a gente chama de serviços ecossistêmicos, né? Sim, hoje está bem claro isso. Mas ele vai além. Ele aponta o papel cultural e espiritual profundo na história humana. Observa como a arquitetura gótica, com aquelas colunas, as abóbodas, parece imitar as formas das árvores, das florestas antigas da Europa. É verdade, nunca tinha parado para pensar nisso assim. E até o som do órgão na igreja, para ele, ecoaria o barulho do vento passando nas árvores. Que demais. E aqui a conversa fica bem filosófica, histórica, né? Ele liga a floresta direto com o espírito celta, com o druidismo. O que ele quer dizer com isso, exatamente? Aí ele mergulha fundo nas raízes espirituais da Europa antes do cristianismo. O druidismo, para Denis, representa essa espiritualidade antiga, super ligada aos ciclos da natureza, onde a floresta era o templo, o carvalho era sagrado. Certo. Ele define como uma filosofia baseada na observação da natureza mesmo, que ensina a evolução contínua da alma e o progresso pela liberdade, pelo conhecimento das leis naturais e espirituais. Bem diferente da visão mais dogmática, talvez. Exato. Ele contrasta essa visão que ele chama de gênio céltico, que seria intuitivo, amante da liberdade, buscando essa comunhão direta com a natureza e o divino, com o que ele via como o dogmatismo e a hierarquia da Igreja Romana da época dele. Então ele via o druidismo como um precursor das ideias espiritualistas dele. Mostrava evolução na natureza e do próprio espiritismo e outras correntes espiritualistas modernas. Faz sentido a conexão. Para ele, a natureza não é só cenário, ela aponta uma direção, revela um propósito, um caminho para cima, né? Ele via esse ressurgimento do interesse pelo invisível, pela comunicação espiritual, como uma continuação daquele espírito celta antigo, uma redescoberta dessa conexão direta com as forças da vida e do espírito, com a natureza como mediadora. Interessante demais. Da verticalidade da floresta, do recolhimento, o Denis nos joga agora na vastidão horizontal do mar, no movimento sem fim. Que mudança de cenário, de energia. Uma mudança radical mesmo. Ele começa com a suavidade do Mediterrâneo, sabe? Evocando a calma, a água transparente, aquela sensação de paz que faz a gente esquecer a correria da vida. Ele chama de quase uma volúpia de viver sobre o sol. Ah, que delícia! Mas logo depois, ele nos leva para a força bruta do Oceano Atlântico, especialmente lá nas costas de pedra da Bretanha, na França, com as ondas quebrando com fúria e aquele som que ele descreve como um lamento penetrante do mar batendo nas falésias. Nossa! E o mar, assim como a floresta, também ensina. Que lições ele traz? O mar aparece como um grande equalizador e um mestre bem exigente. Por um lado, a imensidão dele convida à contemplação, ao idealismo. Ele até nota que muitos marinheiros, diante daquela grandeza toda, daquele poder, são levados naturalmente a crer em algo maior. Faz sentido. Por outro lado, o perigo constante do mar
transforma aquilo numa escola de heroísmo. Denis argumenta que a vida ali na beira do mar molda o caráter do pessoal da costa. Traz, segundo ele, uma mistura de calma por fora, gravidade no olhar, mas também um vigor físico e moral que vem dessa luta com os elementos. E ele usa umas metáforas ótimas para descrever o oceano como um sistema vivo, né? Sim, ele compara um organismo gigante. O vai e vem das marés seria tipo a respiração do planeta. As grandes correntes marítimas, como a corrente do Golfo, seriam como artérias, distribuindo calor e vida pelos continentes. Incrível. Ele também menciona umas zonas de atividade vital e geológica super intensa, tipo a região de Java ou o Mar das Antilhas, cheias de vulcões ativos, como se fossem em centros nervosos da Terra, sabe? Onde a energia do planeta pulsa mais forte, tanto em cima quanto embaixo d'água. E ele não fica só na superfície, né? Ele leva a gente para as profundezas, para o abismo. O que ele encontra lá embaixo. Ele descreve um mundo de maravilhas e mistérios. Fala da vida lá na escuridão total, iluminada só pela fosforescência de alguns bichos, criando um show de luzes fantasmagóricas. Uau! Descreve as formas de vida super estranhas, adaptadas àquelas condições extremas, as florestas submarinas de corais, de algas. O mar é retratado como cadinho gigantesco onde as primeiras formas de vida surgiram e evoluíram na Terra. E continua sendo uma fonte quase infinita de fecundidade. É verdade, a vida marinha é muito rica. Os números que ele dá sobre a reprodução de peixes como o arenque e o bacalhau são astronômicos, mostra a força da vida no mar. E ele observa aquele ciclo contínuo. A morte no mar não é fim, é começo de nova vida. Alimenta outras criaturas numa cadeia sem fim de transformação. Do movimento eterno do mar, a gente chega agora ao último grande elemento que o Denis explora em detalhe, a montanha. E ele faz um contraste interessante aqui, né? Faz sim. Ele contrapõe a uniformidade do movimento das ondas do mar com a variedade imensa de formas que a montanha mostra na sua aparente imobilidade. Verdade. Enquanto o mar é vasto e muda na superfície, a montanha sólida, diversa nos picos, nos vales, rochedos, geleiras. Ele celebra a diversidade das montanhas da França, os Vosges, Auvergne, os Alpes majestosos, os Pirineus, e revela uma conexão pessoal profunda, chamando a montanha de meu templo. Meu templo. Isso já diz muito, né? Sugere uma experiência bem pessoal e espiritual. Como ele descreve essa vivência na montanha? A montanha é, para ele, uma fonte de impressões fortes, sensações elevadas e ensinamentos fecundos. A própria jornada de subir uma montanha é apresentada como uma iniciação física e espiritual. Conforme a gente ganha altitude, o ar fica mais puro, a vista se alarga, revela a imensidão do mundo. Ele descreve a beleza resistente das plantinhas alpinas, os sons típicos, o barulhinho das fontes, o sino do gado longe, o assobio do vento nos picos, o barulho de uma tempestade chegando. Dá para quase sentir. E chegar no cume para Denis traz uma religiosa emoção, uma consciência aguda da nossa pequenez diante da grandeza da natureza e, ao mesmo tempo, uma sensação de elevação, de proximidade com o infinito. E assim como os outros elementos, a montanha também é um livro para ser lido. Sem dúvida. As camadas de rocha expostas nas encostas são como páginas que contam a história geológica longa e tumultuada do nosso planeta. Os vulcões, ativos ou extintos, são vistos como orifícios respiratórios da Terra, janelas para o interior quente dela. A experiência completa da montanha, escalar, contemplar, observar, é descrita por ele como uma longa e profunda iniciação nos mistérios da Terra e da vida. Além dessa iniciação da beleza, a montanha também tem aquele papel regenerador, como a floresta. Tem sim. Ele apresenta como um ambiente que restaura a saúde física, acalma a mente e revigora as energias. A altitude, o ar puro, o esforço físico, tudo isso forma o que ele chama de uma escola de energia.
Escola de energia, gostei. Desenvolve não só a força do corpo, mas também a força de vontade, a resiliência. Claro, ele não ignora os perigos, né? Precipícios, vertigem, tempestades do nada, avalanches. Sim, tem esse lado. Mas ele argumenta que enfrentar esses perigos ensina a superar o medo, a ter coragem, até a desprezar a morte, focando na superação. Mas esses riscos são equilibrados pelas ebriedades da luz, a intensidade do sol lá no alto e pelas harmonias sublimes que se encontram nesses lugares elevados. E ele chega a contar umas experiências bem pessoais nesses lugares, né? E isso deixa a leitura ainda mais viva. Sim, ele ancora as reflexões dele em vivências marcantes. Menciona a escalada do Pic du Gers, nos Pirineus, descrevendo a vista espetacular lá de cima e os desafios para chegar. Relata uma noite que passou sozinho, perdido na montanha de Gourzé, ouvindo o som da água correndo forte e meditando sobre o destino humano. E talvez a parte mais introspectiva seja a visita ao mosteiro da Grande Chartreuse, nos Alpes. Ah, essa parte é forte. Silêncio, de recolhimento do lugar, leva ele a refletir sobre o valor da vida monástica e, de forma surpreendente, sobre uma possível vida passada que ele acredita ter tido como monge ali mesmo. Essa parte da Grande Chartreuse e da memória de vidas passadas é bem profunda mesmo. Como ele aborda isso? É um momento de grande introspecção ali no texto. Ele reconhece o valor da vida monástica tradicional, com aquele foco na renúncia ao mundo, na disciplina, na concentração espiritual. Certo. Mas, a partir daí, ele entra na questão complexa da reencarnação e da memória das vidas passadas. Ele expressa a visão espírita de que Deus, na sua sabedoria, geralmente vela essas memórias durante a vida aqui na Terra. E por quê? Para aliviar o fardo, Exato. para aliviar o peso emocional e kármico que saber tudo do passado poderia trazer, permitindo que a alma se concentre nas lições e tarefas da vida atual. Faz sentido. No entanto, ele menciona ter o que chama de terrível privilégio de lembrar fragmentos de vidas passadas, incluindo uma como monge na Chartreuse, num período bem conturbado, depois das guerras napoleônicas. É uma revelação pessoal forte, que ele usa para ilustrar a continuidade da jornada da alma. Uau! E todos esses elementos, céu, floresta, mar, montanha, eles convergem para um capítulo final chamado Elevação. Qual é a mensagem principal ali? Esse capítulo funciona como uma grande síntese, sabe? E um chamado para a nossa consciência. Ele parte daquela pergunta fundamental: de onde você vem e para onde você vai, alma humana? A pergunta de ouro. E a resposta que o Denis oferece, baseada em tudo que ele observou na natureza, é: a gente veio das profundezas da matéria, da ignorância, do abismo, e está subindo, degrau por degrau, em direção à luz, à sabedoria, à beleza divinas, através dessa escada da vida imensa que é a evolução. E a natureza ajuda nisso. Ajudaria. Contemplar a ordem, a beleza, a inteligência na natureza nos daria, segundo ele, a coragem e a confiança que a gente precisa para essa jornada longa. Ele contrasta a ignorância, que gera medo e ódio, com a percepção da ordem universal, que nos conecta, nos une a tudo e a todos. Ele retoma, então, a ideia da jornada cósmica da alma. Sim, ele reforça essa perspectiva bem ampla. A alma não está presa na Terra. Ela viaja de esfera em esfera, de mundo em mundo, sempre aprendendo, progredindo, reencontrando quem ama pelo caminho, evoluindo no que ele descreve poeticamente como a espiral das existências. Espiral das existências. Bonito. O universo inteiro, do átomo à galáxia, estaria evoluindo, oferecendo aprendizados e alegrias, gozos, cada vez maiores conforme a gente progride. E a natureza, em todas as formas, é a grande inspiradora, o espelho dessa jornada para cima da consciência. E leva a gente de novo para o espaço nesse capítulo, então. Leva, sim. Ele faz um voo mental pelo cosmos. Descreve a diversidade dos sistemas solares, a dança dos cometas, a formação de estrelas nas nebulosas.
E reafirma a convicção dele de que todos esses corpos celestes são, ou foram, ou serão moradas para outras almas, nossos irmãos celestes em diferentes estágios de evolução. Tantos mundos, tantas escolas diferentes para a alma aprender e melhorar. Que perspectiva ampla. E ele projeta um futuro onde, depois das lutas e provas aqui na Terra ou em mundos parecidos, as almas vão alcançar períodos de relativa felicidade e terão missões gratificantes, tipo ajudar no progresso de outros seres em mundos ainda menos evoluídos. E a questão do sofrimento? Daquela crueldade aparente, da feialdade que a gente também vê na natureza. Como ele lida com essa objeção? Ele aborda isso diretamente. A resposta dele não é uma só, é complementar. Primeiro, ele argumenta que os contrastes são necessários para a gente aprender. Só valorizamos a luz por causa da sombra, a beleza por causa do que a gente acha feio. É um ponto. Segundo, ele coloca a Terra como uma escola de nível relativamente inferior na hierarquia dos mundos, então é natural que aqui ainda existam muitas imperfeições, muitos desafios. Certo, somos um mundo de provas e expiações, né? Exato. E terceiro, talvez o ponto principal, ele defende que as dificuldades, os obstáculos, a dor, o sofrimento não são males absolutos, são ferramentas, fatores essenciais de progresso. Ferramentas. Sim. Instrumentos que educam, fortalecem, despertam a alma para realidades maiores. O sofrimento, nessa visão, tem um propósito dentro da ordem universal. E se for bem compreendido, bem vivido, pode levar à sabedoria, à compaixão, a uma fé mais profunda. O que parece um mal isolado para a gente pode ser, na verdade, um bem necessário para o equilíbrio geral ou para o nosso aprendizado individual. Entendi. E ele defende o misticismo nesse contexto. O que ele quer dizer com isso? Ele resgata a palavra misticismo de uma ideia só de passividade ou fantasia, sabe? Para o Denis, o verdadeiro misticismo não é fugir da realidade. E o que é, então? É a capacidade de perceber as realidades espirituais superiores que estão por trás do mundo material. Seria uma sensibilidade mais aguçada, uma intuição desenvolvida, acessível especialmente para as almas mais adiantadas ou para quem se dedica a essa busca interior. E ele reforça a ideia de que natureza e alma são irmãs, as duas vieram da mesma fonte divina. Portanto, contemplar a natureza com atenção, com amor, não seria só um prazer estético. Seria um jeito poderoso de despertar essas faculdades psíquicas, intuitivas, que estão meio adormecidas na maioria de nós. A natureza como uma chave para abrir portas dentro da gente. E como ele encerra essa jornada pelo livro da natureza? O final é marcado por um otimismo profundo sobre o futuro da humanidade. Denis prevê um despertar psíquico coletivo, um tempo em que a comunicação com o espaço, o mundo espiritual, vai ficar mais fácil, mais natural, menos excepcional. Seria ótimo. E isso levaria a humanidade para uma nova fase de compreensão, de fraternidade e de progresso. Uma era mais gloriosa aqui mesmo na Terra. E a despedida pessoal dele da Terra é bem tocante, né? Muito. Ele se dirige ao planeta como uma mãe, um campo de trabalho, de aprendizado, labores. Agradece não só pelas alegrias, gozos, mas também pelas dores. Reconhece as duas como instrumentos necessários para a elevação espiritual dele mesmo. Reconhecer a dor como instrumento forte. E expressa um desejo profundo de voltar em outras vidas, para continuar progredindo junto com a Terra e com quem vive aqui. No fundo, qual a grande mensagem que fica, então? Parece que é isso, que a natureza inteira, desde a menor partícula até a maior galáxia, ecoa, reflete essa jornada épica da alma buscando se realizar e voltar para a fonte. Essa exploração que a gente fez da obra do Denis deixa a gente com essa imagem forte mesmo. A natureza como um espelho da nossa alma e um guia para a nossa jornada interior. Exatamente. Ele sugere que tem uma conversa silenciosa rolando o tempo todo entre a gente e o mundo natural. Uma linguagem de símbolos, de energias, de lições que a gente pode aprender a decifrar se dedicar tempo e atenção. Fica, então, uma reflexão para quem está ouvindo a gente. Se a floresta, o mar,
as estrelas têm essas vozes e podem ensinar tanto, como é que a gente pode, no nosso dia a dia, muitas vezes na cidade, na correria, afinar a nossa sensibilidade para perceber as mensagens sutis que a natureza manda? Mesmo num parque, uma plantinha na janela, no céu entre os prédios. Que livro da natureza particular, talvez mais modesto, mas ainda assim profundo, a gente pode começar a ler na nossa própria vida?